história das cestas musicais é uma tarefa quase impossível, porque resumir 25 anos de música em alguns minutos é um imenso desafio. O que eu posso contar é que o início das cestas musicais, em agosto de 1987, ele marcou uma época em Brasília em que a comunidade passou a ter acesso a espetáculos de altíssima qualidade. Tudo começou com uma parceria entre a Casa Thomas Jefferson e a Embaixada dos Estados Unidos. O nome Cestas Musicais foi escolhido em função de ser sexta-feira um dia que seria mais favorável para que as pessoas, depois de um dia de trabalho, encerrassem as suas tarefas ouvindo música da mais alta qualidade. Este ano comemoramos os 25 anos das cestas musicais e eu tive a honra, enquanto professora da Casa Thomas Jefferson, trabalhando na área acadêmica, de ser convidada para ser coordenadora cultural da casa. Então, não somente ficaria responsável pelas cestas musicais, mas também por uma programação com relação à exibição de exposições, de artistas plásticos, palestras e outros eventos. Mas, sem a menor dúvida, a grande contribuição da Casa Thomas Jefferson durante todos esses anos para a comunidade de Brasília foi a criação das cestas musicais. Nós não temos no Brasil registrado nenhuma outra série que tenha alcançado a longevidade das cestas musicais. Apresentamos não só artistas de prestígio internacional, brasileiros, americanos e de outras nacionalidades. Lembro-me muito bem que a inauguração das cestas musicais foi no dia 14 de agosto de 1987, com um violinista americano, Leopold Lafosse, e um pianista brasileiro renomado, professor Joel Belo Soares. Isso representou o casamento perfeito entre a cultura americana e a cultura brasileira. E exatamente era essa a missão, e continua sendo a missão da Casa Thomas Jefferson, que ao longo de sua existência, quase 50 anos a serem comemorados no próximo ano, em 2013, tem proporcionado à comunidade de Brasília não só acesso ao aprendizado da língua inglesa, como também tem ampliado os horizontes culturais, não só dos nossos alunos, como dos seus pais, da comunidade, pessoas dos mais diversos segmentos. Lembro-me com muita alegria de momentos assim extraordinários que nós vivemos aqui, não só nesse auditório, que é o auditório da Asa Norte, em que nós exibimos esse piano maravilhoso, um Steinway Grand Piano, que foi adquirido pela casa há cerca de 2 anos, mas principalmente na filial, na matriz, da Asa Sul, onde a casa iniciou a sua programação de cestas musicais. A programação, ela é extremamente variada, porque não somente incluímos música erudita, música clássica, trios, quartetos, duos, canto lírico, como também shows, programas de jazz, música brasileira, programas experimentais com músicos iniciantes que estão começando a sua carreira, ao lado de outros renomadíssimos, como tivemos há pouco tempo, por exemplo, Miguel Proença, e muitos outros brasileiros, Marcelo Faguerlante, mestre do cravo brasileiro. E eu diria que Brasília é o berço, é um celeiro musical do nosso país, devido à existência da Escola de Música de Brasília, que proporciona a mais de 2.000 estudantes a oportunidade de desenvolverem o seu talento musical de uma forma gratuita. Nós temos tido como parceiros constantes o Departamento de Música da Universidade de Brasília, com muitos de seus professores renomados, mestres, que fizeram o seu mestrado e doutorado em universidades nos Estados Unidos e em países europeus. Abrimos as nossas portas, não somente
para esses já prestigiados e renomados artistas, como também para aqueles que estão iniciando a sua carreira, mas já tendo demonstrado um grande talento. Temos músicos brasileiros que, por exemplo, residem em países europeus, residem nos Estados Unidos e, periodicamente, quando vêm ao Brasil, a casa lhes abre a oportunidade de se apresentarem. Nós tivemos o pianista, lembro-me agora, Reginaldo Mordente, que reside há anos em Viena, na Áustria. Outros músicos, como, por exemplo, professores de piano da Universidade de Brasília, a Patrícia Vanzella, a Maria Ángeles Iglesias, e um número infindável. E para falar na prata da casa, não podemos jamais deixar de prestigiar o Quarteto de Brasília. O Quarteto de Brasília, que começou há 25 anos tocando na casa, com uma formação ainda original, com o Guerra Vicente, o grande mestre do violoncelo, Gleice Collet, Ludmila Vineca com sua viola. Tivemos um grande violinista, professor Moisés Mandel, que é aposentado hoje residindo em Recife, e o nosso maestro, Cláudio Cohen. É muito interessante nós constatarmos que várias gerações de músicos, não só os grandes nomes do piano de Brasília, como Alda de Matos, Elza Gulbenkian, Beatriz Salles, mas também uma geração de músicos que foram formados por eles no Departamento de Música da Universidade de Brasília. A casa sente um imenso orgulho e uma imensa satisfação em saber que tem contribuído de uma maneira fundamental para o sucesso, o conhecimento musical, porque Brasília não é só a capital burocrática do nosso país, administrativa. Brasília também é uma cidade em que a criatividade se apresenta em todas as formas artísticas, seja na música, seja nas artes plásticas, seja no trabalho de pessoas anônimas que contribuem mesmo em lugares modestos, como, por exemplo, as cidades satélites, onde existem orquestras regionais. E a casa, incansavelmente e com imenso prazer, tem apresentado ao longo dos seus 25 anos centenas, não hesito em dizer, centenas de grupos, de talentos que tiveram a oportunidade de, posteriormente, rumarem para outras paragens, ou seja, no exterior, ou em grandes capitais, como em São Paulo, ou países da Europa. É um imenso prazer. Eu não posso deixar de mencionar aqui, eu sou Ana Maria Assunção, fui diretora da casa Thomas Jefferson durante 14 anos, trabalho na casa Thomas Jefferson há 38 anos e há 25 anos ingressei na área cultural da casa. O grande parceiro de toda essa história das cestas musicais tem sido meu colega Luiz Carlos Costa, a quem devemos homenagens, a quem devemos a produção e a execução de todos os espetáculos. Então, Cestas Musicais é um trabalho que realmente reflete a colaboração até de outras pessoas da casa, pessoas anônimas, às vezes invisíveis, mas essenciais para o sucesso dessa programação. Então, com muita alegria, em nome do Conselho da Casa Thomas Jefferson, da atual diretora, Lúcia Santos, e tenho certeza, em nome de Luiz Carlos, que está ali sentado me olhando, nós agradecemos essa oportunidade que tivemos de não só, como disse há pouco tempo, a proporcionar sonhos que foram concretizados. Ao falar em sonhos concretizados, eu não posso deixar de mencionar a senhora Asta Rose Alcaide, que teve um papel fundamental e ainda tem na expansão da apreciação pela música nessa cidade, seja pelo seu trabalho na criação, na execução, na produção de óperas, como pelo seu relacionamento com todo o cenário musical de Brasília. Então, mais uma vez, agradeço e, como disse,
foi impossível falar em tão poucos minutos sobre 25 anos de muito trabalho, muito sucesso, mas muita alegria.